o Saitama com outros personagens de anime sempre rende boas discussões, seja contra o Blast, Boros, Garou ou até o deus do universo, ou em lutas imaginárias contra lendas como Goku, Superman e Gojo. Sempre bate a curiosidade, será que alguém conseguiria vencê-lo? E hoje a comparação da vez é contra outro ícone dos animes, o poderoso símbolo da paz, All Might de Boku no Hero. Vamos imaginar um confronto épico entre esses dois e tentar responder. Quem é que venceria numa luta? Bom, sendo bem direta logo de cara, o Saitama venceria uma luta mano a mano, tá bom? Mesmo os universos sendo diferentes, dá pra fazer uma comparação com certa tranquilidade, porque a base deles é parecida. Heróis, vilões, superpoderes e muita pancadaria. E olhando friamente pros feitos de cada um, o Saitama, gente, opera num nível completamente diferente. O All Might é fortíssimo no mundo dele, mas não tem nada que de fato ameaçaria o Saitama. E é por isso que o One Punch Man sairia vitorioso. Mas calma, isso é só um resumão. A gente ainda vai se aprofundar nessa análise com 3 partes. Primeiro, vamos falar dos poderes do Saitama. Depois, vamos entender melhor o que o All Might tem a oferecer. E por fim, a gente chega na parte boa, o embate entre esses dois e o veredito final. Vamos começar então falando dos poderes do Saitama. Ele é aquele típico personagem que começa desmotivado na vida, mas acaba virando ali a pessoa mais poderosa do mundo. E isso acontece basicamente por causa de um treino básico que ele levou a sério por 3 anos. Sim, a piada é essa mesmo. E o resultado? Um herói que derrota qualquer inimigo com um único soco. Literalmente, tá? O golpe mais famoso dele é o One Punch. E ele já acabou com inimigos que pareciam imparáveis, tipo o Rei dos Mares, o Ashura Hino, o Rei do Submundo, um meteorito gigante, por aí vai. Além da força absurda, o cara tem uma velocidade completamente fora da curva. O Sonic é aquele ninja super rápido do anime, parece estar em câmera lenta lutando ao lado dele. Ele consegue correr 1.500 metros num piscar de olhos. Nem os sensores de última geração do Genos conseguem rastrear os movimentos dele direito. Tem até uma cena em que ele corre pela lateral de um prédio só para salvar um pedaço de salmão que ele queria comer no almoço. É esse o nível de aleatoriedade e absurdo. Mesmo o Boros, quando tá com o Meteoric Boost ativado, é mais lento do que o Saitama. Ele é tão rápido que consegue desviar até mesmo dos ataques do Flash Flash, que é um dos mais apelões e mais rápidos do universo do anime. Mas e quanto à resistência? Bom, pode tacar fogo, explosão, laser, o que for, que o Saitama sai ileso. O Genos, por exemplo, fez uma explosão gigantesca usando o modo incineração e o Saitama ficou ali do lado, tranquilo, sem nem arrumar o cabelo. Agora, se tem uma coisa em que o Saitama não é muito bom, é em mirar. Ele já deu um soco nas partes íntimas do Sonic quando só queria assustá-lo. E até mesmo quando ele decide usar técnicas um pouco mais chamativas, como a sequência de golpes reverenciais, ele continua brincando. O Boros mesmo disse que o Saitama só mostrou uma fração do que ele realmente é capaz. Mesmo assim, foi o suficiente para derrotar um inimigo nível dragão, talvez até nível deus com facilidade. Agora, vamos falar do nosso querido All Might, símbolo da paz, o herói número 1. Esse é o cara que carrega nas costas não só a segurança da sociedade, mas também toda a esperança de uma geração. O nome verdadeiro dele é Toshinori Yagi, e ele é o portador mais famoso do poder One for All, aquele que vem sendo passado de geração em geração. Foi a Nana Shimura quem passou o poder para ele, e ele acabou virando o herói mais poderoso do mundo de Boku no Hero. O All Might sempre aparece sorrindo, carismático, cheio de frases de efeito e uma presença que impõe respeito. Mas a verdade, pessoal, é que ele já estava no fim da carreira, e só quem era muito próximo sabia disso. A luta final contra o All for One basicamente tirou dele a maior parte da força, e depois que ele passou
passou o One for All pro Midoriya, o nosso querido Deku, ele foi perdendo ainda mais tempo de uso da forma do herói, até não conseguir mais usá-la por completo. Mesmo assim, no seu auge, o All Might era uma verdadeira força da natureza. Com o Detroit Smash, ele não só derrotava vilões, como conseguia mudar o clima da região na qual ele estava aplicando aquele golpe. Ele já derrubou o prédio inteiros com um único soco enquanto carregava toneladas de peso. A galera até compara ele com uma bomba nuclear ambulante. Ele é capaz de dissipar nuvens cumulonimbus com um golpe e lançar inimigos como Nomo direto para a atmosfera. E ele também era muito resistente. Lembra da invasão ao SJ? Ele segurou vários ataques pesados do Nomo e durante a saga do teste final ele levou explosão atrás de explosão do Bakugou e ainda saiu de boa. O cara aguentava muito dano. E mesmo assim, por mais que o All Might fosse super forte, o cara tava operando dentro dos limites de poder que a gente tem ali dentro do mundo realista de Boku no Hero. Fora das lutas, All Might é basicamente um herói estadunidense dos anos 80. Exagerado, carismático, super protetor com os outros, especialmente o Deku, mas como professor, olha, a história dele é outra. Ele tenta, mas falha bastante. Ele vive com anotações na mão e até o próprio Aizawa tirou o sarro dele ao ver um livro no bolso dele chamado Até os Tolos Podem Ser Professores. E sim, ele só aceitou ser professor da UA pra poder acompanhar de perto o Midoriya e ajudá-lo com o One for All. E agora chegou a parte boa, a análise final. Vamos colocar tudo na balança e ver aí quem é que levaria essa luta. Mas olha, comparar esses dois é mais fácil do que parece. Tanto One Punch Man como Boku no Hero são animes com foco em super-heróis e batalhas intensas, então dá pra cruzar os universos com certa lógica. A grande diferença é o tom, já que One Punch Man é uma sátira e conta muito mais com exagero e ironia. Por outro lado, Boku no Hero é um pouco mais sério, tenta levar as coisas para um lado mais realista, mas a estrutura geral desses dois animes permite sim esse tipo de comparação. Então, olhando friamente, o Saitama é simplesmente superior. Mesmo considerando que o All Might é o topo do topo no universo dele, ele ainda está limitado a um mundo onde existem regras, limites físicos e consequências. O Saitama não, ele é um personagem feito para quebrar todas as regras. Enquanto o All Might é absurdamente poderoso, ele não tem nenhuma habilidade realmente divina que o coloque em pé de igualdade com o Saitama. E o pior, o Saitama não é só o mais forte, ele é mais rápido, mais resistente e praticamente impossível de ferir. O All Might poderia até lutar bem ali no começo, dar bons golpes, quem sabe até surpreender, mas com o tempo ele ia acabar se cansando, a forma de herói chegaria ao fim, enquanto isso o Saitama ali, no 100%, pronto para acabar com ele com um único soco. Mas e você, concorda com essa análise ou acha que o All Might daria um jeito de virar o jogo? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber sua opinião e dá uma olhada também na descrição que a gente tá com uma parceria incrível no canal, oferecendo um curso intensivão de inglês exclusivo para vocês aqui inscritos. Você vai ter acesso ilimitado a videoaulas envolventes, exercícios super interativos e resultados reais. Não deixe passar essa oportunidade, bora dar um upgrade no seu inglês que faz toda a diferença aí na nossa vida, na nossa carreira. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!